O maior problema que as minhas empresas que eu vejo, que acaba acontecendo, é que tu traz, às vezes, uma pessoa que não tem as habilidades emocionais, né, para a execução das atividades, ou tem um comportamento muito difícil, ou não se encaixa com a cultura organizacional ou com o setor onde ela está trabalhando, né, com o posto onde ela está inserida. Então, isso é decorrente dessa questão, tipo, daqui a pouco, de não olhar olhar com calma o currículo, fazer uma avaliação com calma da parte comportamental, não ter pressa na hora da escolha, conversar com essa pessoa, conhecer melhor essa pessoa. Olá, começa agora mais um episódio do Talks, o videocast que traz as melhores histórias de RH. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host por aqui. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, hoje estão soltos, olhos castanhos também, nariz mediano, boca pequena. Hoje eu estou vestindo uma camisa num tom laranja clarinho, sem mangas, e calças jeans. E estou ambientada aqui num estúdio, na minha frente tem uma bancada, na frente da bancada tem um letreiro luminoso escrito RH, na minha direita tem um vaso com uma planta de outono, à minha esquerda tem prateleiras com alguns objetos, e atrás de mim tem quadros representando pessoas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é desafiador para muitos profissionais de RH, as dificuldades do recrutamento e seleção. E quem me acompanha aqui hoje para falar sobre esse assunto é Roger Rufato, também jornalista e produtor de conteúdo na Metadados. Bem-vindo, Roger. Oi, Renata. Prazer estar mais uma vez por aqui. A gente vai falar das dificuldades para o RH, mas também eu acho que muitas lideranças se enquadram também nesse cenário, né, de desafios na hora de contratar. Bom, eu sou um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, nariz e boca medianos. Hoje estou vestindo uma camisa social na cor azul escuro e estou aqui ao lado esquerdo da Renata na bancada. Isso aí, Roger. E o nosso convidado especial hoje é o Leonardo Winkler Martins, gerente de produto na Metadados. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Renata. Obrigado, Roger, pelo convite. Eu sou um homem de pele clara, cabelo grisalho, olhos castanhos, nariz e boca grandes, uso óculos, tenho barba grisalha também. Estou vestindo hoje uma camisa social na cor vermelha. Perfeito, Léo, obrigada. E como esse assunto, né, como vocês aqui sabem, rende muito pano para manga, a gente vai fazer um desafio aqui, um quebra-gelo. E esse desafio se chama Mitos e Verdades do Recrutamento. Eu vou lançar aqui algumas frases, algumas afirmações e vocês têm que me dizer se é mito, se é verdade e o porquê. E o que a gente acha também, né? Porque daí eu vou chutar. Tá bom, a gente deixa pro Léo tem mais propriedade para tratar desse tema, né? Mas vamos lá, vamos Fica tentar. à vontade para corrigir, então. Vamos tentar acertar. Né? Vamos lá, primeira delas, então. A melhor forma de contratar é sempre pelo currículo mais impressionante. Isso quando não acontece de mentirem no currículo, né? Isso é verdade. Eu acredito que isso é mito, tá? Principalmente porque os currículos, eles são, né, como o Roger estava comentando, às vezes eles são exagerados. Né? E só o que está no currículo da pessoa não mostra tudo que a pessoa ela entrega, né? Tudo que a pessoa conhece, tudo que a pessoa ela domina, principalmente a questão que a gente comenta de competências, competências e habilidades que ela tem, a gente não vê pelo currículo, né? A gente vê no dia a dia do trabalho. Então, só a análise do currículo ela ajuda, é um primeiro passo, mas a gente precisa conhecer melhor a pessoa antes de contratá-la. É comum mentirem no currículo, Léo? Sim, é bastante comum. Inclusive, a gente tem notícias, né? Não é uma coisa assim, pela plataforma acontece mesmo. Quanto a gente tem, que a gente acaba vendo de médicos que estão trabalhando que não tem nem habilitação, não fizeram faculdade de medicina, né? A gente vê na televisão porque isso é crime, né? A gente chega a ser até no ponto, né? A gente chega a encontrar até esse tipo de situação. Então, fiquei com medo agora desse exemplo. Imagina, esse exemplo é um dos mais graves, né? Espero que não tenha piloto de avião também, né? Que faça, que não tenha habilitação para voar, né? Mas às vezes acontece, tá? É raro de acontecer, o pessoal não faz, né? Não é uma coisa muito comum de acontecer,
Mas é raro do pessoal dar uma exagerada, muitas vezes, em algumas atividades que fazia, alguma coisa da experiência profissional que a gente precisa ir atrás. Então, sempre é bom ir buscar uma referência, buscar uma confirmação daquilo que a pessoa colocou dentro do currículo, seja com comprovações, com documentos, ou também com as outras empresas que ela trabalhou, né? com pessoas que conheçam essa pessoa também, né? Conheçam esse candidato. E é bom ter em mente, né, Renata, que a pessoa o currículo, na verdade, ele é um primeiro passo, uma primeira etapa, né, de um processo seletivo, que vão existir outras, se ele tiver, né, as competências que aquela empresa está buscando também. Então, não adianta, por exemplo, o candidato colocar no currículo que ele tem um inglês fluente ou espanhol, sim, aí chega na etapa depois seguinte e ele tem que gravar um vídeo se apresentando na determinada língua ou não. Então, é bom ele já pensando nos próximos passos também, né? Não adianta, então, ter um currículo impressionante. É bom ter, mas tem que estar todo por mérito próprio, né? Por mérito, exatamente. Isso aí. Segunda afirmativa, então. Os candidatos que se destacam em entrevistas são sempre os melhores para a vaga. Olha, eu também acho que é um mito isso. Eu também. Eu acredito que é muito bom a pessoa se destacar na entrevista. Eu acho que é um momento muito importante, é um momento onde você precisa ir bem, né? Você precisa se expressar muito bem na entrevista. Isso tem um peso muito grande no momento da contratação. Mas o teu background, tua experiência, né? O teu histórico é o que vai contar mais do que tu ir bem na entrevista. Se não adianta tu ir muito bem na entrevista se não tiver as competências técnicas para exercer o cargo. E como faz com o nervosismo, né, também? Porque às vezes a pessoa tem todos os pré-requisitos, mas chega na hora, dá um nervoso, dá um branco, travou. É bem complicado. A pessoa tem que se preparar, né? O pessoal precisa se preparar para isso. Existe uma... E eu acredito que até isso é um pouco de responsabilidade até do próprio recrutador, de acalmar essa pessoa, de acolher essa pessoa no momento que ela está chegando para a entrevista, deixar ela mais calma, deixar ela num ambiente que seja mais propício para ela conseguir ser ela mesma na entrevista, né? Para ela não tentar tirar um pouco desse nervosismo, quebrar um pouco do gelo antes de ir para a entrevista. Então é sempre bom ter um clima legal para fazer a recepção. Não é interessante, né? Eu particularmente não gosto muito, né? Quando o pessoal faz aquelas entrevistas coletivas, que tu está junto com todos os outros candidatos no mesmo ambiente e tu está com, né? Isso potencializa o nervosismo da pessoa no momento de executar a entrevista, né? Então, eu prefiro ambientes mais acolhedores para a execução da entrevista e recomendo sempre para os recrutadores para que eles quebrem o gelo antes de começar, conversem um pouco mais com o candidato antes de entrar realmente nas dúvidas da vaga mesmo. Bom, vamos para a terceira, então. Testes comportamentais são mais importantes do que testes técnicos. Eu acho que é um mito, porque eu acho, na minha opinião, as duas áreas, os dois campos ali, tem que ter, tem que dar um match, né? A gente muitas vezes busca, né, as pessoas pelo contato que ela tem, pela troca que ela tem com as outras pessoas, né, pela facilidade, de repente, que ela tem de comunicação, de convivência no dia a dia, e pode ser que a competência técnica que precise para desempenhar determinada função ela não tenha desenvolvido completamente. Não é, na minha opinião, questão também assim de se deixar um candidato de lado. Pode ser que essa competência ele venha, se ele tiver interesse também, né, e busque se desenvolver durante um tempo, mas eu acho que vai muito da questão do que a empresa está buscando para aquele momento, né? Já passei por períodos, por empresas anteriores, acompanhando o processo seletivo de colegas também, que aconteceu mais ou menos isso. Era uma vaga onde se tinha uma urgência de ocupação para aquela vaga, ou seja, precisava que a pessoa entrasse já sabendo o que estava fazendo e tocando o trabalho, ou seja, a competência técnica dela precisava já estar bem desenvolvida com o que a equipe já estava fazendo naquele momento, e a competência dela, aí tinham dois candidatos, né? Um pelo DISC, né? Pela análise aí comportamental,
estava mais propensa a ocupar a vaga, só que a outra pessoa ela é mais desenvolvida tecnicamente. Aí qual que foi a análise, né, da pessoa que estava, do líder que estava cuidando daquele processo seletivo naquele momento? Bom, a nossa vaga ela é de urgência, precisamos que a pessoa já saia fazendo, então a gente precisa nesse momento contratar essa pessoa que já está com um técnico bem desenvolvido. Porque não ia ter tempo suficiente para aquela pessoa que estava com o comportamental ok se desenvolver na parte técnica. Então, eu acho que é muito disso também, é muito do momento que a empresa está buscando e, óbvio, né, também de dar oportunidade para a pessoa que está entrando, também não vai largar a pessoa já, né, sem ter todo aquele processo, né, de onboarding e tudo mais, mas eu acho que é muito por aí, assim, desse match, assim, entre o que a empresa está buscando e o que o candidato apresenta também, né? Não sei o que o Léo também acha disso, né? Não, concordo. Ele é, principalmente o teste comportamental, ele é muito complementar ao teste técnico. Só que existe na minha visão, o técnico, o conhecimento técnico consegue adquirir com o tempo, né? A mudança comportamental da pessoa é uma coisa que é muito difícil de tu alterar, né? Os psicólogos, né? O pessoal que está no psicólogo de plantão estão trabalhando anos aí com várias pessoas para tentar melhorar algumas características comportamentais que a gente tem, e é muito difícil das pessoas alterarem. Então, eu acredito que ele pode ser impeditivo. Eu acredito que muitas empresas acabam usando o teste comportamental para definir se a pessoa está apta ou não para a vaga, né? Porque dependendo do tipo de resultado que aparece no teste comportamental, ele pode travar. Mas ele estando adequado, ele estando alinhado, a questão do conhecimento já é um ponto super positivo para o candidato. E a questão técnica é muito do que o Roger estava comentando, que depende da situação da vaga, se eu estou precisando de alguém mais sênior, se eu tenho tempo para treinar essa pessoa, se eu não tenho tempo. Então, ele pode ser decisivo, né? O teste, vamos dizer assim, os dois são, na verdade, né? Complementares. São complementares, eles são bem complementares. Uhum. Até porque tem uma questão que eu aprendi também fazendo alguns materiais ali da área de gestão de pessoas dentro da Metadados, junto com os profissionais também de recursos humanos que trabalham ali, que principalmente com relação aos testes, né, como o DISC, por exemplo, que o resultado que sai hoje pode não ser o mesmo resultado quando o candidato faz daqui a um tempo. Porque vai muito das influências que ele está passando por aquele momento também, né? As influências externas do ambiente aonde ele está inserido naquele momento, ou seja, se é um candidato que está hoje trabalhando numa outra empresa, pode ser que ele esteja atualmente diretamente afetado pelo ambiente de trabalho daquela empresa. Então, se daqui a um tempo ele faz o teste de novo, num outro momento de vida dele, pode ser que o resultado também saia diferente, saia melhor, seja mais compatível até com o que ele está buscando, né, de vaga, né? Perfeito. É bem isso. Alguns testes comportamentais, eles dão desvios muito grandes dependendo do nível de estresse que a pessoa está passando, dependendo do momento da vida que a pessoa está passando. Então, tem que ser analisado com muito cuidado, né? Tem que ser analisado com muito cuidado. Não é uma coisa que você deu, né? Fez o teste lá, ele te colocou numa caixinha lá, ó, você tem esse perfil e esse perfil não vai mudar nunca, né? Isso pode acontecer mesmo. Então, a gente pode dizer que é um mito, que os testes comportamentais, eles não são mais importantes do que os técnicos, eles precisam ser pesados, né? Dependendo da situação da empresa, enfim. Complementares. Complementares. Né? Perfeito. Eu tenho outra afirmação aqui. A cultura organizacional deve ser priorizada na escolha do candidato. Olha, eu acho que isso é uma verdade. Tá? Eu também concordo. Eu acho que é uma das coisas que as empresas mais têm dificuldade de fazer, e eu acho que é uma das coisas que precisa ser olhado com muito carinho, precisa ser olhado com muito cuidado na hora da seleção, que a pessoa candidata ela tem que estar alinhada com a cultura organizacional, né? Você trazer alguém que não está alinhado com a cultura organizacional é um perigo muito grande. É um problema, muitas vezes, né? Então, tem que se buscar entender como é que é a cultura da pessoa, como é que o alinhamento com a cultura organizacional é muito importante. Então, esse é o meu ponto. Eu acredito que essa é uma das afirmações que eu acredito ser verdade. Sim, e até os objetivos também, né? Pessoais, os objetivos da empresa, saber se estão indo pelo mesmo caminho, né? Se aquele momento que a pessoa tá, o que ela quer, né? Com aquele trabalho, com aquele
com aquele cargo é o mesmo que a empresa também está oferecendo e tudo que engloba, né? O dia a dia da empresa também, a convivência com os colegas, tudo isso acho que faz parte e é importante para quando vai ser analisado, né? E a gente pode dizer, Léo, que a cultura organizacional tem relação direta com os testes comportamentais? Tem como identificar num teste comportamental se o candidato vai se adequar à cultura da empresa? Sim, muitas vezes sim. Principalmente quando a gente está falando de empresas de grande porte, normalmente, ou se a gente está falando de uma startup que tem perfil da empresa já é um pouco diferente também, né? Então, tu consegue identificar o perfil da empresa, às vezes, pelo porte dela, pela área de trabalho dela, né? Onde que ela está inserida, se é de uma área de tecnologia, se é de uma indústria, se é de serviço, se é de atendimento ao cliente, se é de produto, se é de venda. Através disso, junto com da área da empresa, do propósito da empresa, da visão da empresa de mercado também, de como é que ela quer ser vista no mercado, junto com o teste comportamental, tu consegue fazer um alinhamento. Tu já tens aí ferramentas para conseguir fazer o alinhamento. Mas, além disso, é importante conversar com a pessoa. É importante identificar se a pessoa está alinhada, se ela gosta da empresa, se ela gosta do formato da empresa, como é que é eu acho super importante ver isso na entrevista, né? De tentar coletar essas informações também complementares aos exames, complementares aos testes na entrevista. Um tempo atrás eu lembro que faziam referência a isso como fit cultural, Léo. Continua sendo a referência que o pessoal mais conhece? Isso aí. A gente fala, é um termo bem utilizado, que tem o fit cultural com a empresa também. Então ainda continua sendo utilizado. Né? Acho que é um ponto assim bem importante. Acho que é um ponto bem importante porque isso vai demonstrar depois se o candidato ele vai ser um bom funcionário ou não, né? Se ele vai estar engajado no seu trabalho posteriormente, né? Depois do período de contratação, depois do período de experiência, né? Então, isso precisa estar muito bem alinhado. E se a pessoa tem um comportamento que está alinhado, basta a gente passar. A gente precisa, no onboarding, a gente apresentar todos os detalhes da empresa, todos os detalhes da cultura organizacional, apresentar ele, envolver ele na cultura da empresa, apresentar isso, fazer ele viver isso no período de experiência para a gente confirmar esse alinhamento. Gente, última afirmação, tá? Vamos lá. Candidatos que mudam muito de emprego são sempre instáveis e não devem ser contratados. Eu acho que é uma verdade. Vou já jogar aqui, ó. Eu falo verdades. Gente, a gente tem que ver muito o porquê disso, tá? Eu acho que é bem importante a gente dar uma olhada no porquê que isso está acontecendo. Né? Existe, mas normalmente, se fosse tendo que definir aqui se é mito ou verdade, é uma verdade. Normalmente a gente acaba conversando com os recrutadores, vendo como é uma avaliação de um currículo do pessoal que não tem muita estabilidade no emprego. Se você for ver, a estabilidade é um item importante que os recrutadores, eles olham no momento de avaliar um currículo, tá? Então, se tu está num período inicial da tua carreira, é normal disso acontecer. Mas se tu está passando os anos, se tu está trabalhando e essa estabilidade ela não chega, a gente tem que avaliar com muito cuidado o que está acontecendo. É isso que eu ia comentar aqui hoje, né? É muito comum as pessoas trocarem de emprego, não ficarem satisfeitas logo de imediato, mas realmente, provavelmente é quando elas estão começando, né? A vida profissional. Depois, se não existe uma estabilidade, realmente dá para se desconfiar. E é o que tem se falado muito também das gerações mais recentes agora, né, Léo? Do tempo de permanência no emprego, que é muito diferente de gerações anteriores, né? Uma vez se fazia carreira, né? Os meus pais, por exemplo, né? Começaram no emprego, foram a vida toda, se aposentaram no mesmo lugar. Hoje é muito diferente, é muito difícil isso se repetir, esse comportamento. Né? Sim, e também hoje a gente olha para um cenário que se a pessoa também ficou muito tempo no mesmo lugar, também não é bem visto. Porque é uma coisa assim, o cara está estagnado ali. Então, também é um problema. Se ele não subiu
Se tu ainda está no mesmo emprego, na mesma empresa, mas assim, você está fazendo carreira dentro da empresa, perfeito, tá legal, é isso aí mesmo. Mas agora, se tu está estagnado na mesma posição durante vários anos dentro da empresa, isso é um problema também, porque demonstra que a pessoa não está conseguindo crescer, né, profissionalmente. Para os jovens, é super natural. A gente tem a cada 2 anos o pessoal está trocando de empresa, até porque está galgando novos degraus aí nessa subida, nessa carreira. Então, ela está subindo. Normalmente, a gente olha isso por estar subindo, né? Agora, você está trocando num período assim, cada 6 meses, não chega a dar 1 ano dentro da empresa, já está trocando, é complicado. Mas um período assim de troca que é considerado, vamos dizer assim, mais aceitável, em torno de 2 anos. 1 ano, 2 anos, você ficar dentro de uma empresa, e aí você está indo para uma nova oportunidade, para uma subida na carreira. Isso é normal, isso acontece muito e deve acontecer, né? Principalmente no início da carreira. Posteriormente, esses períodos de estabilidade, eles tendem a acontecer, né, naturalmente. Né? Mas tem que cuidar também para não ficar estagnado também lá na ponta. Né? É um desafio constante aí, né? Na gestão da carreira de cada um. Ou seja, não vamos exagerar, né? Nem trocar tão seguido e nem demorar tanto tempo. Demorar tanto. Bom, agora que a gente já aqueceu aqui um pouco o bate-papo com as afirmações, vamos direto ao ponto, né? A gente sabe que o recrutamento e seleção, ele é um dos processos mais estratégicos do RH, mas também é um dos mais complexos. Encontrar o candidato certo, que a gente falou antes, né? Equilibrar a expectativa, alinhar a cultura organizacional, são alguns dos desafios que os profissionais encontram. Léo, para começar, então, qual que é o papel, qual que você acredita que seja o papel fundamental dos profissionais de RH nesse processo de recrutamento? Sim, ele é um papel complexo, na verdade, né? Eu acredito que ele é um papel bem complexo, porque ele não abrange somente essa questão toda de recrutamento e seleção, né? Ele precisa, num primeiro momento, identificar essa questão dessa necessidade de contratação, junto com os gestores, entender com o gestor, com a equipe, né, como é que ele vai, qual é o perfil da pessoa que precisa vir para a empresa. E aí ela tem que um papel importantíssimo de divulgar isso para fora da empresa, dizer, ó, temos vagas, né? É o famoso de levantar o cartazinho lá dizendo, olha, tem uma oportunidade aqui. E como mostrar essa oportunidade para fora da empresa, às vezes é diferente do que ela está conversando com o gestor. Então, ela precisa fazer uma propaganda desta vaga externamente num formato que ela consiga se comunicar com os candidatos. Que ela consiga ir para o mercado e captar esses candidatos e recrutar. Né? Ela conseguir divulgar isso e captar esse candidato. A partir disso, toda essa parte de avaliação, de triagem, de selecionar essa pessoa, de conseguir ver o currículo, de aplicar os testes, de fazer todo esse processo, né, aplicar o processo seletivo, quem vai estar conduzindo normalmente é o RH. O gestor ele acaba entrando muitas vezes no momento onde o RH já encontrou algumas pessoas e está indo direto para uma entrevista. Muitas vezes o RH já fez a entrevista, já conversou com o candidato, já avaliou ele a parte técnica e comportamental e está indo confirmar isso com o gestor, né? Então, ela tem um papel fundamental nisso, de também identificar a questão do alinhamento com a cultura, que a gente estava comentando, um alinhamento estratégico com a empresa, identificar o momento da pessoa, né? Identificar toda a parte de negociação, gente, depois também, né, tipo de questão de valores, muitas vezes, né, de salário, de benefícios, né, então isso tudo também passa pelo pessoal do RH, né. E além disso, tem uma função que eu acho que é fundamental e que as empresas elas precisam se preocupar, e a gente encontra isso e tem uma diferenciação muito grande na qualidade dos candidatos que estão chegando para essas empresas, é de auxiliar a empresa a ter uma marca, ser considerada como uma marca empregadora, né? Isso significa que os candidatos, quando olham para aquela empresa, eles têm vontade de trabalhar nessa empresa. Então, esse eu acho que é uma das missões mais complicadas para o RH. Claro que a empresa toda trabalha nisso também, mas é o RH que puxa isso, né?
é dizer, gente, é bom trabalhar aqui, é legal trabalhar aqui dentro dessa empresa. Para o candidato, quando ele olha, pô, tem vaga lá, eu vou me aplicar, eu gostaria de trabalhar lá. Aí tu consegue captar melhores talentos. Se a empresa ela não for considerada como uma empresa muito legal de trabalhar, né, não tem uma marca empregadora muito destacada, é mais difícil conseguir bons candidatos. Então, é um papel fundamental em todo o processo seletivo, né, em toda a parte de captação de talentos e funcionários é muito importante. Léo, eu penso que com toda a tecnologia que hoje também está a serviço do RH, o trabalho de recrutamento em si, ele se tornou mais ágil também e de uma certa forma, mais equilibrado também assim para o RH do que anos atrás, onde todo o processo basicamente era manual, com folhas de papéis e mais papéis e tudo mais. Mesmo assim, a gente percebe muitos RHs ainda tendo dificuldade de encontrar o candidato certo para as vagas. Por que isso ainda acontece, mesmo com toda essa tecnologia, com todo esse aperfeiçoamento que o RH foi ganhando, conquistando ao longo do tempo? Eu acredito que isso aí, normalmente, é que acaba acontecendo uma disparidade na qualidade dos candidatos aplicados para normalmente que a empresa está buscando. Né? E a gente brinca que às vezes tem as vagas para super-homem, né? Para super-mulher, né? Mulher Maravilha, né? Desculpa, as vagas para super-homem e para Mulher Maravilha dentro da empresa. Parece aquelas vagas assim, nossa, não tem currículo no mundo que encaixa, que preenche. Não tem jeito, né? Não acontece. Porque às vezes o requisito é muito alto e a gente sabe que muitas vezes falta qualificação no mercado. Né? Então, às vezes, o pessoal que está procurando emprego, muitas vezes, ele não está atingindo todas as qualificações que a empresa está buscando. Então, isso torna um pouquinho mais difícil, tá? Existem outras questões que também dificultam, porque, como eu estava comentando, a questão da marca empregadora também é um negócio que dificulta, porque tu acaba atraindo currículos não tão bons. Se tu não tiver uma marca empregadora legal, tu acaba atraindo currículos que não são os melhores. Isso também já pode ocasionar um problema, né, na questão da seleção, de não conseguir o candidato certo. E, às vezes, o pessoal faz a contratação com pressa, com urgência, e não tem tempo de conhecer o candidato mais a fundo. Então, às vezes, isso também acaba, né, não consegui o candidato certo. Às vezes, achei que era legal, foi bem na entrevista, currículo fantástico, só que na hora no trabalho, na hora da execução, não conseguiu entregar aquilo que a gente estava esperando, né? O que a empresa estava esperando. Então, isso pode ser isso também é um problema. Então, às vezes é melhor fazer um processo seletivo um pouquinho mais demorado, com algumas etapas mais, talvez de testes, ou mesmo durante o período de experiência, a gente ter um cuidado no período de experiência, não colocar a pessoa no fogo já de cara, né? Que às vezes acaba acontecendo, né? Mas utilizar o período de experiência para confirmar isso, a questão cultural, a questão do alinhamento, a questão das competências, identificar o que precisa, o que eu posso treinar, o que eu tenho que treinar essa pessoa, né? Porque é muito difícil de chegar o pessoal totalmente preparado para a vaga. Até porque senão tu resolve um problema e ocasiona outro, né? Porque daí tu preenche aquela vaga de urgência, só que daqui a um tempo, se não era o candidato certo, aí aumenta a taxa de turnover, porque daí tem mais uma pessoa saindo ou mais tantas pessoas saindo. E o custo também que tem para esse processo todo, ele é alto, né? De contratar, de encerrar contrato, contratar uma outra pessoa. Então, tudo gera custos também, né? Léo, e quando a gente fala aí sobre o recrutamento para cargos de liderança, onde é que entra o papel do headhunter? E como é que as empresas, né, também podem se preparar para esse tipo de busca? Sim, é um papel bem estratégico, né? É o olheiro, né? O headhunter é o olheiro. Traduzindo. Né? Traduzindo, né? Para nós aqui seria quase, e ainda na linguagem do futebol ainda, né? Seria como se fosse o olheiro. Mas, enfim, ele é uma pessoa, assim, que ela precisa ter um network muito bom, ela precisa conhecer o mercado, ela precisa ter muitos contatos, né? E para que ela também consiga executar bem
essa atividade, né? O trabalho de buscar alguém para cargo de liderança é um trabalho bem complexo, porque muitas vezes você vai estar indo conversar com alguém que está trabalhando numa outra empresa, às vezes está trabalhando no concorrente, às vezes está trabalhando, está num local que talvez não queira sair, talvez tenha que, né, aumentar a proposta, né, para conseguir trazer, tem que dar alguns benefícios adicionais. Pessoal, acontece muito, aqui no Brasil até não é tanto, né, mas nos Estados Unidos é mais comum, né, do pessoal, inclusive, trazer líderes com participação societária, né, porque o pessoal tem, às vezes, empresas de mercado aberto, o cara ganha umas ações também no meio, né, nas negociações, são negociações interessantes aí, né, já estamos falando de cargos de liderança maiores aí, né. Mas é importante ele estar olhando para o mercado, ele estar com contato, ele conseguir esses contatos. Hoje é muito simples, né? A gente estava falando numa época, o cara tinha que ter o telefone de todo mundo, né? Hoje a gente consegue resolver bastante coisa pelo LinkedIn, né? A gente tem, né, tendo os contatos ali, a gente consegue conversar com o pessoal. É importante ter essa visão e conseguir fazer o contato de forma... Tem que ser uma pessoa que tem uma comunicação muito boa, porque tem que conseguir fazer esse contato sem ficar embaraçoso, né? Você vai, né, convidar alguém, de repente, para trabalhar na tua empresa, que está trabalhando numa outra empresa, né? É uma coisa que tem que ser... sem que pareça um leilão, né? Sem fazer parecer um leilão. Isso aí, né? Isso aí. Tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um tato para fazer isso também, né? Com quem que você vai conversar, né? Uma coisa que precisa ser... Tem que ter um cuidado, acho importante nisso, né? Mas é muito bom. Uma característica também que ajuda é se os líderes pares com quem esse pessoal vai trabalhar dentro da tua empresa, eles também têm um relacionamento bom no mercado. Então, porque é bacana, assim, às vezes o cara olha, pô, eu gostaria de trabalhar com fulano, né? Eu gostaria de trabalhar com fulana. Ela, pô, tá desempenhando um papel legal, estão fazendo um produto legal, estão fazendo um trabalho bacana. Eu conheço o trabalho dele nas redes sociais, conheço o trabalho das redes sociais da empresa. E aí eu brilho o olho, pô, tem um projeto legal lá, eu posso ajudar, posso contribuir, posso ir para lá e posso contribuir. Então, e a própria, não só o Headhunter, mas os próprios líderes das empresas, eles podem estar fazendo um papel fundamental também para atrair esse pessoal de fora, né? Para caso venha uma oportunidade, caso aconteça, enfim, caso tenha alguma questão de liderança, também para o pessoal poder olhar para a empresa e dizer, não, lá é um lugar legal de trabalhar, aquele time é bacana, eu posso contribuir e eu gostaria de ir para lá também, né? E aí entrar na etapa de negociação. Mas é um trabalho bem desafiador. É muito diferente do recrutador de volume. Eu digo volume, assim, tipo de uma vaga onde tu tem 200, 300 candidatos, né? Às vezes, uma vaga de liderança é uma vaga só, com um número muito restrito de pessoas que você vai convidar, muitas vezes, para essa vaga, né? Então, é um perfil muito diferente do recrutador também. E até porque, muitas vezes, o Headhunter não é nem colaborador da empresa, né? É um profissional contratado externo, ou seja, a cartela dele de contatos, como tu disseste, né? E de fontes deve ser muito grande, porque tu pode atuar em diversos setores ao mesmo tempo, né? Então, conhecer muitos profissionais, aí que está o desafio também para esse tipo de profissional, né? De se inserir em todos esses setores para conhecer o melhor de cada um. Eu imagino que deve ser um trabalho muito complicado também, muito pesado, sim, né? Tipo, construir essa rede toda, né? Claro. Não é do dia para a noite, né? Normalmente são pessoas que já têm a estrada, né? Já têm um tempo de mercado, né? Trabalhando no mercado há algum tempo. E tu tem que ir construindo. Não é uma coisa assim, tipo, hoje vou virar Headhunter. Cara, não é bem assim, né? É o pessoal que tem relacionamento. E eu acho que muitos deles, né, dos que eu conheço, ocorreu de forma natural. Porque era o ponto de contato. E o pessoal ligava para dizer, fulano, você não tem uma dica de... Estou com uma vaga aqui, estou precisando preencher uma vaga aqui. Você tem alguém para me indicar aqui? E aí ele, eu tenho um amigo aqui em tal lugar que posso estar te indicando, posso estar te colocando em contato. E isso cresceu até virar negócio, né? É uma coisa que cresceu, que alguns deles aconteceu naturalmente, assim, né? De ser o ponto de contato da galera, da galera, dos líderes, né? Enfim, dos gestores, né? E isso acabou com o tempo daí ele chegando a ter uma empresa para fazer isso, né?
de tanta agenda cheia no celular, né? E voltando para as contratações tradicionais, Léo, tem como melhorar a experiência do candidato nesse processo de contratação e fazer dessa experiência um diferencial para toda a empresa? Sim, tem. Acho que é super necessário. A gente sabe do corre-corre do dia a dia do pessoal, do volume que a gente tem de trabalho, a gente está sempre sobrecarregado, né? Cada vez mais. Mas estão surgindo aí ferramentas muito boas para a gente trabalhar, para auxiliar nisso, tá? Por quê? Porque para a gente melhorar a experiência do candidato, a gente tem que ter um processo seletivo muito claro. Tem que ter um processo seletivo muito, muito aberto, muito claro, com etapas bem definidas, não muito moroso, né? A gente precisa levar um tempo adequado para conhecer as pessoas, essas coisas, mas ele não pode ser demorado demais. E uma coisa fundamental para o candidato, que é o que ele está buscando, é a questão do feedback, de como é que ele está indo. O meu currículo está andando, ele foi avaliado, eu passei de fase, eu fui bem. Por mais que doa, né, Léo? Por mais que doa, as pessoas querem saber. É preferível tu ser sincero, eu acho, né, mas é um posicionamento meu. Eu acho que é preferível, no momento que tu olhou um currículo do candidato e tu viu, ele não se enquadra para a vaga, tu dá esse retorno para ele, do que tu receber o currículo dele, não dá nem retorno nenhum, e ele está aí 1 semana, 2 semanas dentro da vaga, sem informação nenhuma. Não é convidado para entrevista, não é convidado para fazer um teste, nem nada, e ele está participando da vaga. Os candidatos eles já aprenderam que isso acontece. Então, se ele fez a aplicação dele, passou 1 semana, 2, e quem chamou ele, o pessoal já está entendendo. Mas para tu melhorar a imagem da tua empresa, é legal estudar esse feedback. E esses feedbacks hoje tem ferramentas que podem te auxiliar nisso. Hoje não precisa ser, tu tá ligando para todo mundo para dar esse feedback, tu pode fazer via mensagens, né, dentro das plataformas que o pessoal utiliza, né, algumas coisas automáticas. Mas é super importante. Isso dá uma transparência para o processo seletivo da empresa que eu acredito que melhora a imagem da empresa para o candidato. Eu acho que é super importante isso. E também aqueles processos que demoram demais, que tem muitos testes, tem muitas etapas, que exigem demais do candidato, tempo demais do candidato para isso. Se a empresa está interessada, é super importante. Mas agora tu fazer isso para etapas de triagem no início, eu acho um pouco um tiro do pé. Né? Então, particularmente, eu não recomendo para as empresas fazerem. A gente sabe que alguma outra empresa acaba fazendo, mas é super importante ter um processo curto, claro para os candidatos e com feedback. Isso é uma coisa que acredito ser super importante para as empresas. E falando em feedback também, né, ela é uma coisa muito corriqueira, assim, que pode acontecer também no processo seletivo, é ter 2 candidatos muito bons, que tu fica até na dúvida, né? Escolho esse ou escolho esse, né? E aí tu faz todo tipo de teste e tu ainda fica com aquela dúvida. Mas por que não também indicar esse outro que não foi contratado para uma outra empresa que de repente tu conhece, ou para um outro colega de RH também que tu sabe que está procurando também um profissional e que tu sabe que esse profissional é bom pelo contato que já teve com ele, né? Eu acho que isso também ajuda justamente nessa imagem também da empresa, né? Nesse feedback que tu vai dar, olha, né, a gente não vai te contratar agora nesse momento, por isso e por isso, mas eu estou encaminhando o teu currículo para uma outra oportunidade, de repente, que possa surgir, né, por uma empresa parceira, alguma coisa nesse sentido. Não, é válido muito legal, também. Cara, muito legal. É uma ideia bem bacana, o pessoal. Tem algumas empresas que isso não funciona, que a galera às vezes fica com, eu vou com esse aqui por período de experiência, eu vou deixar esse aqui guardadinho aqui, porque se não der certo lá, eu trago ele, né? Tem algumas que fazem assim. Mas eu acho que é bem bacana, no momento que se definiu por um candidato, né, que vai fazer a contratação, tu tendo espaço e tendo público, né? Por exemplo, para compartilhar com pares de RH, para dizer, olha, tô com um pessoal bacana aqui que está buscando emprego e um currículo muito legal, uma pessoa muito bacana que, em virtude da quantidade de vagas, a gente não contratou aqui na empresa, mas está apto para... Né? Isso é muito legal, porque ele já passou por é quase uma indicação, né? É uma super indicação, vamos dizer assim, porque ele já passou por várias etapas do processo seletivo, né? Então, eu acho que é bem legal, acho que é bem bacana, uma iniciativa que seria bem legal das empresas terem, né? E assim também, vai saber se futuramente essa mesma empresa que nesse momento não contratou ele, que só indicou,
daqui a um tempo vai abrir uma outra vaga para um outro cargo e, de repente, ele se encaixa. Como essa empresa foi legal com ele, tipo assim, a empresa foi legal, me indicou para outra vaga, mas agora eu quero trabalhar lá. De repente, ele até volta por conta dessa imagem que a empresa passou para ele também. Com certeza. Ele fica, como é que eu vou te dizer, ele fica grato, né? Pela atenção que ele teve, né? Isso é muito bacana, acho que é bem legal. Tu sabe que na plataforma a gente tem isso, tá? Quando a gente percebe que um candidato está passando de fase, o score desse candidato como qualidade de currículo dele vai aumentando, porque a gente está vendo que a empresa está interessada nele. Então, no momento que ele está passando de fase para aquele tipo de vaga, para aquele tipo de empresa, esse score desse candidato ele vai aumentando também, porque a gente vê que é um currículo que é interessante, né? Que, mesmo que não tenha sido indicado, a plataforma ela busca essas informações e qualifica um pouquinho melhor o candidato também para outras oportunidades que ele venha participar. Pois é, essa plataforma aí que o Léo está falando é a Jobify, porque aqui na Metadados a gente entende as dores do recrutamento e seleção. Por isso a gente criou a Jobify, que é uma plataforma que atende o RH aí de ponta a ponta no processo de recrutamento e seleção, agilizando o processo e tornando mais eficiente. Olha só. Eu tenho mais de 100 currículos para analisar só hoje. E amanhã tem ainda mais, acredita? Calma aí, tem um jeito muito mais eficiente de fazer isso do que olhar os currículos um por um. Uma análise automatizada com a Jobify. Nossa plataforma entrega um ranking dos candidatos ideais para cada vaga, eliminando a triagem manual. Com a Jobify, você também tem a visão de todos os processos seletivos que o candidato estiver participando. Assim, você toma decisões mais estratégicas. Reduz o tempo de contratação pela metade. Transforme o seu recrutamento e seleção com a Jobify. Peça uma demonstração agora mesmo. E aí, o que achou? Quer saber mais? Então acesse o link que está aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo para entrar em contato diretamente com os nossos especialistas. E Léo, voltando aqui, conta pra gente, quais são os principais erros, alguns, né? Dos principais erros. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Falou em erro, nossa, né? Que as empresas cometem na hora de fazer a contratação. Sim, é engraçado que a gente comentou algumas coisas a respeito disso, tá? Até mesmo tu trouxeste algumas das questões, até mesmo no nosso quebra-gelo ali no início, né? Mas um dos principais erros que o pessoal acaba caindo é confiar demais no currículo, né? Tipo, olhou para aquele currículo, confiou totalmente naquele currículo, né? É um currículo espetacular, lá, maravilhoso, né? E tomou aquilo ali como base para a pessoa, para a contratação. E às vezes, na execução, a pessoa não demonstra todo aquele conhecimento técnico que ela colocou dentro do currículo de cursos, de formação, de experiência, essas coisas, só que às vezes, na hora da entrega mesmo, da execução, a pessoa às vezes, parece que está desconectada, parece que ela não está conseguindo entregar conforme está definido ali, né? Então, é como se fosse um grande jogador de futebol, mas ele está sempre lesionado, né? É aquela coisa que tu contratou ele não está conseguindo entregar. Então, às vezes, tu olha o currículo super bom, mas no dia a dia ou na execução técnica, às vezes, acaba dando problema, né? E daí já é tarde? Não, para isso tem a experiência, tem né? Tem período de experiência. Então, no período de experiência, eu acho fundamental que o pessoal monitore isso, olhe com cuidado, não somente o gestor, mas o pessoal do RH também acompanhe, né? Para ver se está acontecendo de forma correta, se não há algum problema com relação à adaptação para a empresa. Às vezes o pessoal tem a competência, mas não está entendendo como entregar isso dentro da empresa que ele está trabalhando, ou pode estar com alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Isso está alinhado a um outro problema que às vezes acontece, que é a pressa para contratar. Que o pessoal, eu preciso fechar uma vaga, está saindo substituição, está abrindo uma vaga nova, eu vou lá, eu preciso resolver, e traz a pessoa
primeiro currículo que entra, né? Estou exagerando muito aqui, né? Mas, desculpe. Mas é que, às vezes é tão rápido que a vaga abre num dia, já fecha no outro, a pessoa viu, 2 dias depois já não dá mais para se inscrever, a vaga já foi. Cara, acontece muito. É raro, mas acontece muito, como o pessoal fala, né? Mas acontece mesmo, gente. E o pessoal tem pressa para fazer reposição, acha um currículo que está adequado e já coloca lá, e pula etapas, né? Que é a questão de fazer uma boa avaliação comportamental, que também é um erro de fazer uma avaliação comportamental muito superficial e, mesmo assim, trazer o pessoal que não está alinhado para a vaga, né? A gente tem um problema. Hoje eu acredito que a questão técnica para execução das tarefas é uma dos menores problemas que a gente tem. O maior problema que as empresas que eu vejo que acaba acontecendo é que tu traz, às vezes, uma pessoa que não tem as habilidades emocionais, né, para a execução das atividades, ou tem um comportamento muito difícil, ou não se encaixa com a cultura organizacional ou com o setor onde ela está trabalhando, né, com o posto onde ela está inserida. Então, isso é decorrente dessa questão, tipo, daqui a pouco, de não olhar com, né, olhar com calma o currículo, fazer uma avaliação com calma da parte comportamental, não ter pressa na hora da escolha, conversar com essa pessoa, conhecer melhor essa pessoa. Então, se tu pegou o currículo aqui, já passou para o gestor já, adorei, traz ele, beleza, já começa a trabalhar, sem conhecer essa pessoa, pode normalmente dar problema, né? Então, minha recomendação aí nesse caso é olhar com calma, né? Avaliar esses erros que o pessoal acaba cometendo com mais calma para a gente evitar esse tipo de problema. Erros na contratação, né? Erros de contratação que a gente acaba tendo. Léo, eu já vi também etapas de processos seletivos que envolvem os colegas do time em que essa pessoa vai estar inserida. Isso ajuda ou mais atrapalha do que ajuda? Como é que pode ser levado aí em conta também essa opinião que vem do time? Sim, eu acho que é bem legal, cara. Eu acho que é bem interessante porque a equipe ajuda na contratação, né? A equipe ajuda na seleção, faz a entrevista junto, né? Eu acho que é uma etapa bacana, porque se a gente tem algum problema, eventualmente, né, tem algum problema de relacionamento, ou, né, não tem uma afinidade, né, com o time que vai estar trabalhando, isso pode dar problema na execução do trabalho, né? Daí você não tem problema com uma pessoa só, daí você tem problema com o time também, né? Porque às vezes cai a performance do time, né? Dependendo de como tu traz a pessoa e dependendo de como essa pessoa se insere dentro do time, ao invés de aumentar a produtividade de todo mundo, que seria o ideal, acaba caindo a produtividade porque acaba tendo atritos, né? A gente sabe que às vezes acaba, né? Às vezes acontece, né? A gente não alinha com todo mundo, né? Infelizmente, né? A gente tem, né, questões. Seres humanos, né? As novelas estão aí para, né? As novelas aí estão para mostrar esses dramas, né? E a gente tem bastante disso. Então, eu acho muito legal quando o pessoal faz essa entrevista com o time. Às vezes o próprio time escolhe, né, ou ajuda a escolher, né, às vezes não tem poder de escolha, mas tem poder de veto, né, então acho que é bem bacana quando o pessoal consegue fazer isso, porque... Faz um reality show. Assim. Isso aí. Um veto, o outro contrato. Mas também eu penso que tem que ser um time muito bem alinhado também, né, para que isso aconteça. Com certeza. Porque também não adianta, cada um vai ter uma opinião, isso é normal, né? Cada um vai dar o seu pitaco ali sobre aquele candidato, mas se não é um time alinhado, não tem como levar em consideração, né, a opinião de todos. Com certeza. E dependendo, existem situações, né? Existem times muito grandes, que tu não pode trazer todo mundo, né? Mas muitas vezes o gestor, com algum coordenador, quando tem algum coordenador, ou às vezes o pessoal, como é que a gente resolve isso para times grandes, né? Estava pensando agora aqui, né? Muitas vezes você pode trazer aquela pessoa que vai trabalhar no dia a dia junto, né? Às vezes a equipe é de 20, mas você vai trabalhar mais diretamente com Então é legal de trazer essa pessoa que vai trabalhar junto para dar uma avaliação, porque às vezes acontece, né? Vocês já devem ter passado mais do que eu por esse tipo de situação, né? Mas às vezes acontece que tu contrata uma pessoa para vir para trabalhar, a pessoa que está trabalhando do lado, 2 meses depois, galera, tô saindo, né? Não tá mais legal para mim aqui, eu tô indo buscar outra oportunidade. Então, pode ser problema. Então, eu acho que é bem legal, acho que é uma estratégia bem bacana, né?
Entrevista do RH, entrevista do gestor, entrevista do apresentar a pessoa para o time antes da contratação também. Mas o acompanhamento e aí o feedback do time, eu não tenho tempo para fazer isso, né? Tipo, meu processo seletivo aqui é inviável, eu conseguir fazer isso. Tudo bem, não precisa fazer isso dentro do processo seletivo, mas faça isso durante o período de experiência. Pega o feedback do pessoal também. Não é só o feedback do gestor, não é só o feedback do RH. Pega o feedback da galera que está trabalhando junto com essa pessoa. Se tu não conseguiu fazer no período anterior, cara, durante o período de experiência é o momento para colher essas informações. Perfeito. E, Léo, tem como um RH estratégico aí, né? Otimizar tempo e recursos no processo de recrutamento? Sim, isso é uma revolução que a gente está passando agora, e eu acho que é um caminho sem volta, né? E a gente vai ter uma revolução agora nos próximos anos, já em 2025 mesmo, que a gente vai ter assistentes de IA, né? Isso é uma coisa que já está aparecendo em tudo, né? Todas as plataformas, né? Em várias profissões, inclusive, né? A gente está tendo essa evolução da IA generativa, que a gente conhece mais, né? E a gente está indo para o caminho dos assistentes de IA, e a parte do uso de assistentes de IA pela equipe de recrutamento, pela equipe do RH, vai ser fundamental para auxiliar na triagem, para auxiliar na visualização dos currículos, e mais para frente a gente vai ter isso em outras áreas também. Inclusive, por exemplo, você pede para a pessoa gravar um vídeo e a própria assistente de IA vai fazer uma avaliação desse vídeo também. Não digo que vai ser uma coisa que vai ser restritiva, mas ela vai te dar uma opinião a respeito disso, um resumo, uma opinião a respeito de como a pessoa foi nesse vídeo, né? Auxiliando o recrutador a conseguir ver mais currículos, a conseguir avaliar mais currículos, a conseguir trabalhar mais vagas e fazer isso num processo mais rápido, né? Inclusive para dar feedback, né? Inclusive para dar retorno, inclusive para fazer um retorno personalizado, que hoje é um pouquinho mais complicado de fazer. Então, as ferramentas, elas estão evoluindo, as ferramentas de software, né? Estou falando agora, vão estar evoluindo para auxiliar a equipe de RH nessa parte de recrutamento e seleção de um caminho assim muito rápido e em pouco tempo. Acho que aí a gente tem um cenário aí de 1-2 anos onde as ferramentas vão evoluir muito rapidamente e vão mudar um pouquinho a forma de como o pessoal trabalha. Perfeito, a gente tem falado bastante, né? Inclusive aqui no Talk sobre inteligência artificial, toda a tecnologia. Bom, e a gente está se encaminhando agora para o final do nosso podcast, desse episódio. E para quem está nos acompanhando e quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto, a gente vai deixar algumas indicações de conteúdo, né? Pode ser livro, pode ser filme, pode ser série. Eu vou colar aqui, porque eu estava com o nome... Fica à vontade. Eu estava com o nome aqui, mas eu acho que é bem legal, são alguns filmes um pouco mais antigos, né? Estava comentando com o pessoal antes aqui. Tem uns filmes que eu gosto muito, que talvez o pessoal já tenha assistido, né? Que é Um Senhor Estagiário, né? Com Robert De Niro, onde ele já é um senhor de 70 anos que entra para um estágio para uma empresa de moda, mas é muito interessante a dinâmica, e a questão da cultura empresarial, a cultura organizacional e a cultura pessoal dele, mudando um pouco esse cenário, acho que é bem interessante para o pessoal. E o convívio entre gerações, inclusive, está muito atual, né, para ser discutido, também debatido. Claro, é tipo uma startup uma CEO muito jovem, com o apoio de um estagiário super sênior, né? É muito, muito interessante a dinâmica desse filme. E tem outra que já é mais comédia, já é um pouquinho mais para a pessoa se divertir, mas também mostra um pouco disso, que o filme é Os Estagiários, com Owen Wilson, que são 2 estagiários que se aplicam na Google, né? Eles entram como estagiários num programa de trainees, né, da Google também, e trazendo eles são analógicos, né, também trabalhando numa empresa de alta tecnologia, com uma cultura completamente diferente da empresa, e aí há esse choque aí de gerações e de conhecimento e tecnologia. Assim, é bem interessante esse mais divertido, vamos dizer assim, né?
Ficam essas 2 dicas aí para o pessoal aí para o final de semana, né? Assistir um filmezinho, né? Ficam essas. Filme é sempre bom, né? Filme é sempre bom. E a minha dica, Rê, é uma dica mais caseira que eu vou dar pro pessoal, é o blog do RH, no site da Metadados. Inclusive, gente, o site da Metadados tá novinho. Se você não acessou ainda, metadados.com.br, vale a pena entrar, acessar, porque tá muito bonito. E tem lá a seção, então, do blog do RH, onde a gente traz artigos atualizados. Tem artigos sobre recrutamento e seleção, tem materiais ricos sobre recrutamento e seleção, tem checklist, e-book, para auxiliar tanto quem está começando, né, agora nesse universo dos recursos humanos, quanto também quem já tem aí um tempo de estrada, quer se aperfeiçoar de repente em algum ponto. É bem legal, esses materiais são todos produzidos, né, por especialistas na área, então super vale a pena dar uma passadinha lá e conferir também. Maravilha, Roger. Muito obrigada aqui pela presença hoje. Léo, muito obrigada pela participação, por esse papo que a gente teve aqui hoje sobre recrutamento e seleção. Eu que agradeço aí o convite, né? Espero que tenha sido proveitoso aí para o pessoal, né? E que a gente tenha trazido algumas novidades e trocar uma ideia a respeito dessa área aí que é tão complexa dentro das empresas. É sempre bom. Pois é, a gente quer saber aí se você também já passou por desafios no recrutamento e seleção. Conta pra gente, deixa aí nos comentários. Aproveita e deixa nos comentários também a sua sugestão de assunto, o que você gostaria de ver aqui nos próximos episódios. A gente fica por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos episódios que vem pela frente e a gente se vê numa próxima. Até lá, tchau!